5 sinais assustadores que mostram que o idoso está morrendo. Você sabia que muitas pessoas começam a morrer em silêncio, semanas ou até meses antes de um colapso real acontecer? E o mais assustador é que o corpo sempre avisa, ele dá sinais. Mas esses sinais não são gritantes, são pequenos detalhes que passam despercebidos. Uma fraqueza, um incômodo, uma perda de apetite ou até uma vontade súbita de ficar sozinho. E quando se percebe, já é tarde demais. Se você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém da terceira idade, precisa assistir este vídeo até o final. Hoje eu vou te revelar os 5 sinais mais ignorados que mostram que o corpo está entrando em um processo silencioso de desligamento. Sinais que muitas vezes parecem normais, mas que na verdade podem ser um pedido urgente de socorro. E para cada um desses sinais, você vai descobrir também soluções naturais, práticas e poderosas, que têm ajudado muitas pessoas a reverter esse quadro. Inclusive, casos reais de pacientes que atendi no consultório e que quase perderam a vida por ignorar um simples detalhe, mas quando aplicaram o que eu vou te mostrar aqui, conseguiram recuperar energia, vitalidade e vontade de viver. Agora me diga, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Escreva nos comentários. Minha saúde é prioridade. Eu vou ler pessoalmente e quero saber quem está aqui comprometido com a própria vida. Isso também ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir este alerta. A palavra nos orienta com sabedoria. Como dizem Provérbios, o prudente vê o perigo e se refugia. E neste vídeo é exatamente isso que você vai aprender: a identificar os perigos antes que seja tarde. E principalmente a encontrar o refúgio certo, o cuidado com o seu corpo, com a sua saúde e com a sua jornada. E o primeiro sinal pode estar acontecendo aí, agora mesmo, quando você tenta se levantar da cadeira. Parece algo simples, mas é muito mais sério do que imagina. Vamos falar sobre isso agora. O primeiro sinal: fraqueza nas pernas e o corpo que está desligando. Tudo começa com um movimento simples: levantar da cama, sair de uma cadeira, subir um degrau. A força parece ter diminuído. As pernas tremem, o corpo hesita. Muitos acham que é apenas cansaço da idade, mas não é. Este é um dos primeiros sinais de que algo está se apagando por dentro. Quando os músculos começam a falhar, o corpo está avisando que perdeu combustível. E essa perda de força, silenciosa e progressiva, pode ser o início de um colapso. No consultório, atendi um senhor de 74 anos, o seu Sebastião. Ele veio porque havia tropeçado 2 vezes no corredor de casa. Disse que se sentia bem, mas não conseguia mais levantar da cadeira sem empurrar os braços. Durante a conversa, ele brincou: "Doutor, estou ficando mole igual mingau." O que parecia uma piada revelou algo sério. Seu corpo estava perdendo musculatura rapidamente. Um quadro chamado sarcopenia, que atinge milhares de idosos e aumenta em mais de 4 vezes o risco de quedas, fraturas e internações. E o mais grave é que essa fragilidade anuncia algo ainda mais profundo. O organismo inteiro está ficando mais vulnerável. A boa notícia é que existe saída. O corpo responde bem quando é estimulado com inteligência e nutrição. No caso do seu Sebastião, bastou começarmos com um protocolo de fortalecimento leve e diário, com 3 movimentos simples pela manhã, além de um chá que ensino para muitos dos meus pacientes: açafrão da terra com pimenta do reino e limão. Esta combinação tem ação anti-inflamatória e ajuda a ativar a circulação, fortalecendo músculos e articulações. O que parecia um sinal do fim tornou-se um convite ao recomeço. Em poucas semanas, ele voltou a caminhar com firmeza. E mais do que isso, recuperou a confiança, o brilho nos olhos e a postura erguida que a fragilidade havia roubado.
Quando o corpo fraqueja, ele não está desistindo. Ele está pedindo ajuda. E quem ouve esse pedido com atenção pode mudar o rumo da própria história. Porque quem se levanta com firmeza hoje permanece em pé quando a vida exige resistência. O segundo sinal: sono, que não restaura, e o corpo sem energia vital. Depois da força, vem o descanso. Mas quando o sono deixa de ser reparador, o corpo começa a mostrar que está entrando em colapso por dentro. Muitos idosos passam noites inteiras acordando a cada 2 horas, rolando na cama, ouvindo os barulhos da casa, esperando o dia amanhecer como se fosse um alívio. Só que o preço desse cansaço oculto é alto. Um corpo que não dorme bem começa a se intoxicar, a inflamar e a adoecer em silêncio. Há uma ligação direta entre a insônia persistente e doenças como hipertensão, diabetes, Alzheimer e até câncer. O cérebro precisa de sono profundo para eliminar toxinas, restaurar as conexões e renovar a vitalidade. Sem isso, tudo começa a falhar aos poucos. Memória, humor, pressão arterial, digestão. É como se o corpo sem dormir começasse a se apagar de dentro para fora. Lembro da dona Ivone, 79 anos, que chegou ao consultório esgotada. Ela dizia que acordava sempre às 3 da manhã e não conseguia voltar a dormir. Estava cansada, esquecida, com o olhar baixo e sem ânimo para nada. Quando perguntei sobre o dia a dia, percebi que ela tomava café muito tarde, ficava com o celular na mão até a hora de dormir e não tinha nenhum ritual para o corpo desacelerar. A primeira coisa que fiz foi ensinar um protocolo simples: desligar todos os estímulos luminosos 1 hora antes de deitar, fazer um banho morno nos pés e tomar um chá de mulungu com gotas de lavanda. Não demorou muito para o sono voltar, e junto com ele, a alegria. É no silêncio da noite que o corpo se regenera. E quando isso não acontece, o idoso vai se apagando, mesmo de olhos abertos. Como diz a palavra em Provérbios, o prudente vê o perigo e busca refúgio. O sono é esse refúgio. Não é um luxo, é um pilar da vida. Dormir bem é acordar para viver com força, memória, equilíbrio e vontade de continuar. É proteger o corpo de dentro para fora, todos os dias, porque o descanso certo não apenas salva noites, mas pode salvar anos de vida. O terceiro sinal: quando o corpo rejeita a vida. Existe algo ainda mais alarmante do que perder a força ou o sono. É quando o corpo começa a recusar alimento. A comida está ali, o prato está cheio, mas o apetite simplesmente desaparece. O idoso começa a dizer que está sem fome, que vai comer depois, ou só belisca o suficiente para enganar o estômago. Isso não é frescura, e muito menos normal para a idade. Quando o corpo deixa de pedir alimento, ele está sinalizando que os órgãos internos estão sobrecarregados ou falhando em silêncio. Foi exatamente o que aconteceu com a dona Nair, 82 anos. Ela chegou muito magra, com os olhos fundos e a fala arrastada. Seu filho disse que há semanas ela só aceitava chá com bolacha e mesmo assim em pequenas quantidades. Quando examinamos com calma, percebemos que o fígado estava sobrecarregado, o intestino travado e o paladar completamente entorpecido. O corpo dela não estava morrendo de uma doença. Estava morrendo de desnutrição silenciosa. O que fizemos foi restaurar o apetite com alimentos vivos. Começamos com sucos verdes suaves, ricos em clorofila e enzimas naturais. Depois, introduzimos pequenas porções de mamão, abacate e cenoura crua. Acrescentamos também gengibre e limão para estimular as papilas gustativas e o sistema digestivo. E pouco a pouco, como uma chama reacendida, ela voltou a comer. Com isso,
Voltou a falar mais, a caminhar dentro de casa, a lembrar de datas e a sorrir. Quando o corpo recusa o alimento, não está apenas rejeitando a comida. Está perdendo o interesse pela vida. É como uma fogueira que vai se apagando porque ninguém cuidou da lenha. E o pior é que muitos familiares acham que é normal. Mas não é. Um idoso com apetite saudável está em conexão com a energia da vida. E manter esse fogo aceso é uma das formas mais poderosas de proteger o organismo contra o envelhecimento precoce, a perda de massa muscular e as doenças graves que chegam sorrateiras quando o corpo está fraco. O quarto sinal: o silêncio que precede a morte. Quando a fala diminui, os olhos perdem o brilho e o idoso começa a evitar até mesmo os pequenos encontros do dia, algo mais profundo está acontecendo. O silêncio pode parecer apenas cansaço ou timidez, mas em muitos casos é o corpo desligando aos poucos, como uma casa onde as luzes se apagam uma a uma. O isolamento repentino, a recusa em conversar, a apatia diante das visitas, tudo isso é sinal de que a vitalidade está se esgotando por dentro. No consultório, vi isso claramente com o seu Anselmo, um homem de 76 anos que sempre foi animado, contador de histórias, cheio de vida. Até que, em poucas semanas, passou a ficar no quarto, calado, com os braços cruzados e o olhar perdido. Quando a filha o trouxe, ela achava que era apenas tristeza por conta da aposentadoria. Mas havia mais. O corpo dele estava produzindo baixos níveis de serotonina, hormônio ligado ao bem-estar, e isso estava afetando não só o humor, mas o sistema imunológico e a disposição física. Era como se ele estivesse desistindo, pouco a pouco. A primeira atitude foi trazê-lo para a luz. Caminhadas curtas pela manhã, exposição ao sol por pelo menos 15 minutos ao dia, música ambiente e conversas leves, sem cobranças. Começamos também um protocolo com infusão de erva de São João, que ajuda a equilibrar os neurotransmissores, e incluímos alimentos ricos em triptofano, como banana, aveia e sementes. Em menos de um mês, ele voltou a contar suas histórias. O isolamento em idosos não é apenas social, é químico, é hormonal, é biológico. Quando o coração se fecha, o corpo segue o mesmo caminho. Por isso, quem ama um idoso precisa observar os silêncios com atenção. Porque muitas vezes eles falam mais do que as palavras. E se esse sinal for ignorado, o risco não é apenas de solidão, é de falência emocional e física. Se você percebeu que alguém da sua família está se desligando devagar, saiba que há caminhos naturais para reverter isso. E se quiser um passo a passo para cuidar da alimentação e devolver a energia ao corpo e à mente, conheça o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele mostra exatamente o que preparar em cada refeição para ajudar a reacender a saúde de dentro para fora. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Faça disso um presente de vida. O quinto sinal: intestino travado, corpo intoxicado. Quando o idoso passa 2, 3 dias sem evacuar, ou precisa forçar demais para eliminar o que está preso no corpo, isso não é apenas desconforto, é um alerta grave. O intestino é um dos órgãos mais sensíveis ao estado geral de saúde. E quando ele trava, o organismo inteiro começa a sofrer. A energia some, a mente fica pesada, o humor muda e até a imunidade despenca. O corpo tenta funcionar, mas está preso por dentro. Um paciente que atendi, o Sr. Elias, de 68 anos, chegou se queixando de dores nas costas e falta de apetite. Quando perguntei sobre o funcionamento do intestino, ele hesitou. Disse que às vezes passava 4 dias sem evacuar. Sentia o estômago estufado e tomava laxante toda semana.
O intestino dele já não respondia mais naturalmente. Era como uma estrada fechada, acumulando toxinas que voltavam para o sangue, sobrecarregando o fígado e os rins. O mais impressionante é que, após iniciarmos um protocolo simples de manhã, tudo começou a mudar. Ele passou a tomar água morna assim que acordava, com uma colher de linhaça dourada hidratada em jejum. Incluímos ameixa seca batida com mamão e diminuímos alimentos que ressecam o trânsito intestinal, como farinhas refinadas e queijos duros. Em poucos dias, o intestino dele voltou a funcionar com leveza, e junto com isso, a pele melhorou, a disposição aumentou e até o sono ficou mais profundo. O intestino é como um jardim. Quando ele está seco, cheio de pedras e maltratado, nada floresce. Mas quando recebe água, luz e os nutrientes certos, tudo volta a crescer. Um intestino saudável é como um rio limpo. Leva embora o que o corpo não precisa e protege o que deve ficar. Quando ele flui, a vida flui. Muitos idosos convivem com a prisão de ventre como se fosse algo natural da idade. Mas não é. É um sinal claro de que algo precisa ser ajustado com urgência. Cuidar do intestino é cuidar da mente, da imunidade e da própria vitalidade, porque um corpo intoxicado não tem forças para se manter de pé, muito menos para se recuperar. E a recuperação começa pela raiz. O que esses sinais revelam? O corpo está morrendo por dentro? 5 sinais. 5 pedidos de socorro que muitos ignoram, achando que fazem parte do envelhecer. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que nenhum deles surge por acaso. Eles se conectam, formam um padrão, e esse padrão revela algo assustador. O corpo está perdendo a capacidade de se regenerar, está entrando em modo de sobrevivência. É como uma árvore que deixa de florescer, não porque envelheceu, mas porque o solo secou, as raízes adoeceram e ninguém percebeu. Cada um desses sintomas é como uma lâmpada piscando no painel do corpo. Sozinhos, já exigem cuidado. Juntos, indicam que o sistema inteiro está enfraquecendo. E o mais grave é que essa fragilidade não é repentina. Ela é construída ao longo dos anos, silenciosamente, por escolhas erradas, por descuidos, por rotina apressada e alimentação empobrecida. Mas há uma notícia que precisa ser dita com toda clareza. Isso pode ser revertido. Vi isso acontecer diante dos meus olhos com a dona Estela. Ela chegou sem forças, sem apetite, com o intestino parado e o olhar perdido. A família achava que ela estava apagando com a idade. Mas quando começamos a cuidar da base, da alimentação, da hidratação, do sono, da circulação, algo extraordinário aconteceu. Em poucos meses, ela voltou a cozinhar para os netos, a rir nas conversas, a caminhar sozinha até a padaria. E me disse uma frase que nunca esqueci. Eu pensei que estava morrendo, mas só estava desnutrida de vida. Se você sente que um ou mais desses sinais estão aparecendo no seu dia a dia ou na vida de alguém que você ama, não ignore. Há um caminho de volta. O corpo, quando bem nutrido, responde com gratidão. E se você quiser seguir esse caminho com segurança, passo a passo, conheça o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele mostra o que comer no café da manhã, no almoço, no jantar e como preparar os alimentos de forma inteligente, natural e restauradora. O link está logo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Essa pode ser a decisão que muda os próximos anos da sua vida, ou da vida de quem você ama. Às vezes, o corpo não grita, ele apenas sussurra. Um tropeço aqui, uma noite mal dormida ali, um prato deixado de lado, um silêncio que se prolonga ou um intestino que não responde. Pequenos detalhes que, quando ignorados, se transformam em grandes tragédias.
Mas quando reconhecidos a tempo, esses sinais se tornam oportunidades, não de evitar a velhice, mas de vivê-la com dignidade, força e sentido. A sabedoria está em perceber antes que a dor obrigue, em cuidar antes que o colapso cobre, porque quem planta atenção colhe vida longa. E quem cuida do corpo com amor colhe mais do que anos. Colhe presença, colhe memória, colhe abraço. Você já percebeu algum desses sinais em si mesmo ou em alguém próximo? Me conte aqui nos comentários. Quero ouvir sua história, sua experiência, sua luta pela vida. Sua participação aqui pode ajudar outras pessoas que estão passando exatamente pela mesma situação. Como dizia Sêneca, o tempo descoberto para cuidar de si nunca é perdido. É semente. E quem cultiva o corpo com cuidado, mesmo depois dos 60, 70, 80, ainda pode florescer. Porque não é a idade que define o fim, é o abandono. Quem tem saúde tem 1000 desejos, quem não tem, só tem um. Que este vídeo seja o início de uma nova fase. Uma fase onde o corpo volta a responder, o rosto volta a sorrir e o coração volta a pulsar com vontade de viver. Tudo começa com um gesto simples: ouvir os sinais, buscar sabedoria e agir com amor. Porque enquanto há vida, sempre há um caminho de volta.